individualismo, colegiado para a confissão coletiva, para que todas e todos nós que estaremos encerrando o mandato e que não estaremos no próximo mandato, façamos a posse do novo mandato. Então, colocada essa questão, a gente abre inscrição para o momento aberto. Então, Genice, Ana, Valier, Xavier. Eu tenho 2 assuntos do CR. Ivone. Não, mas é uma inscrição. E aí sugere, Trombeta, uma ideia que, aliás, é uma ideia que vale para todos os momentos. Né? Se eu tenho 3 minutos, eu organizo a minha fala por 6 minutos para dar conta de tudo. Né? Então, Deusa. Muito bem. Bom, então, Genice, por favor, pode vir. Eu gostaria de saber, antes de começar a fala, já está sendo gravado. Tá. O Ney já começou a transmissão, tá? Não, para fazer a ata, para constar na ata. Essa é a minha... Olha, de qualquer maneira a gente pode depois, porque a transmissão fica gravada, não fica, Ney? Vai pro Facebook, fica no Facebook, e do Facebook vai pro... A gente coloca depois no YouTube. Eu estou com essa preocupação, Ney, porque tendo essa gravação consta na ata, e aí a gente tem mais uma forma da resposta oficial da gestão municipal, entende? Então é isso. Posso começar? Estou nervosa, só tenho 3 minutos, o papo é longo. Seguinte, primeira coisa muito desagradável. Eu estou aqui, sou Genice, sou conselheira do Centro de Referência IST-AIDS aqui de Campinas. É um espaço onde mensalmente passa 10 mil pessoas pelo Centro de Referência. Não é pouco, porque não é só uma patologia, eu não estou falando só de AIDS. Eu estou falando de HIV, eu estou falando de hepatites virais, porque o ambulatório de hepatites virais também foi para lá. Estou falando de tuberculose, porque os casos mais complicados também estão sendo tratados lá. Eu estou falando, então você percebe como eu estou falando de várias patologias? Estou falando também, quando a gente fala de AIDS, a gente fala de tratamento, assistência e prevenção. Tem um projeto de prevenção da Fiocruz, que ele é liberado para 5 cidades do Brasil, Campinas é um deles. Não porque a gente é bonito, é porque lá é um serviço de referência, reconhecido nacionalmente, e que lá passa usuários em grande quantidade. Lá tem a farmácia em grande quantidade, que atende em grande quantidade. A nossa farmácia atende 5 mil pessoas por mês. Olhe! E atende também usuários do SUS e atende também rede particular. Porque se você de um convênio, você vai lá pegar medicamento. Porque esses medicamentos, vale-me Deus, oxalá, não vem da rede municipal, porque se viesse a gente estava no arroz, estava todo mundo mortinho com a língua de fora. Então, vem do federal, do Ministério da Saúde, que compra esses medicamentos e disponibiliza para os estados e municípios. Então, tem essa observação. E aí a gente foi surpreendido outro dia com a leitura no Diário Oficial, a equipe de funcionários, que foi retirado uma chefe de setor do CR. Antigamente eram 5. Hoje, antes dessa retirada, tinham 2. Agora só tem 1. Num serviço complexo como o nosso. Reduzir uma chefia sem explicar porquê, sem dar nenhuma justificativa. É um serviço amplo, com aumento constante de demanda, não só pelo crescimento de pessoas com HIV, mas também porque lá se faz a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição ao HIV, hepatites virais e ambulatório de tuberculose. Então eu gostaria que a gestão me desse uma resposta. Cadê a gestão? Não, vai estar gravada, ela vai responder, entendeu? Vai anotando. Está anotando ali. E para que a gente puder, nós, quando eu falo, não é a mim, mas é o conselho, para que a gente entendesse ou não, por que houve esse
carreira, mas também com os nossos usuários. São 10 mil pessoas que passam ali, entendeu? Outro assunto que eu acho completamente importante. Todos os assuntos aqui são importantes. Oi? Um minuto. Ai, um minuto. É para fazer esse tempo. Então, a gente sabe que o CR vai mudar para a Policlínica 3, né? Ficamos tão contentes. Agora a gente tem uma questão: quando que vai ser essa mudança? Porque essa novela está cumprida e a gente quer saber quando vai ser. Qual é o prazo que nós temos? Por quê? Porque o CR, como eu falei, ele atende especificidades. Você precisa de um lugar de atendimento onde há respeito ao sigilo, onde há cuidado com o usuário com relação à discriminação e o preconceito. Por quê? Se ele se sentir invadido, ele não vai voltar para fazer tratamento. E ele vai adoecer de AIDS. E vai ficar mais caro para o SUS Campinas tratar daquele infeliz. Então, o respeito ao sigilo, esse novo lugar tem que existir. Outra coisa, a gente, como eu falei, um aumento considerável para os casos. Então, a gente está pensando que a Policlínica 3, com 4 andares, vai conseguir suprir a nossa demanda de atendimento, de assistência, de prevenção, de distribuição de medicamentos. Então, é isso que eu gostaria que a gestão garantisse, esse atendimento para a gente, que seja único, que seja do CR, por todas essas especificidades. A gente já sabe que vai ter um espaço para o centro de odontologia, ótimo, mas são 2 salinhas, né? O resto a gente vai poder ocupar com assistência, tratamento e prevenção. Então, era isso que eu gostaria de saber da gestão, ok? Obrigado, Gê. Agora é a Ana, depois o Bali. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Paula Scatolini, eu sou conselheira de saúde lá no Barão Geraldo e eu sou coordenadora do MOPS. E hoje estou aqui para questionar a gestão da Secretaria de Saúde referente aos contratos da privatização do almoxarifado que desabasteceu a saúde de Campinas, onde nos centros de saúde não tem medicamentos e não tem insumos. Então, as unidades de centro de saúde estão dispensando os usuários para fazer um simples curativo, porque não temos esparadrapos, não temos gases, não temos insumos de saúde. E gostaria muito que a gestão respondesse o porquê mantém o contrato com a VTC Log, que ganhou 19 milhões de reais para fazer armazenamento e distribuição de medicamentos e insumos. Porém, não distribuiu nada, deixou a cargo do servidor público, dos gestores de distritos e de centros de saúde para fazer essa distribuição, inclusive com denúncias de uso de ambulâncias do SAMU e do SAEC para fazer a distribuição dos remédios por essa empresa terceirizada. Então eu quero uma resposta da gestão, se vai ter o rompimento desse contrato dessa empresa incompetente, ou se é só o MP em cima do prefeito que vai fazer ele responder alguma coisa. Além dessa coisa do almoxarifado, eu quero também expressar descontentamento geral dos centros de saúde referente à RM, que é outra empresa terceirizada por esse prefeito que gere a recepção dos centros de saúde. Porém, ela paga um salário de miséria para essas pessoas trabalhadoras dessa empresa privada, né? E acontece que tem alta rotatividade de profissional. E o que está acontecendo dentro das unidades, além de estarmos sem recepção, quando chega uma recepcionista nova, quem faz o treinamento é o trabalhador, é o servidor público que treina essa pessoa. E o que tem acontecido nas unidades? O servidor só treina pessoas, porque as pessoas não ficam. Então as pessoas vão embora porque o salário é ruim, a condição de serviço é péssima, né? As pessoas não ficam nesse serviço, acabam saindo, e quando chega outro, poxa, o servidor tem que treinar de novo essa pessoa, e não vai ficar, porque a recepção, todo centro de saúde, o tendão de Aquiles é a recepção, tá? Uma recepção ruim é um acesso não digno, né? Porque se a pessoa chega para ter um acesso em saúde e ela é maltratada
pela recepção, ou então ela recebe informações que não condizem com o funcionamento dessa unidade de saúde, isso faz com que o usuário se rebele contra o serviço público e não contra essa empresa incompetente, gente. Então eu quero que a gestão responda como que vai ser isso. Vai continuar esses contratos com essas empresas que não cumprem seu papel e vão continuar recebendo dinheiro do SUS? Eu quero saber disso. Muito obrigada. Obrigado. Na sequência, Davi, depois o Xavier. Desculpe, eu não entendo. Vou fazer uma pergunta para quem? Quem vai me responder? Quando? Não faço minha pergunta. Obrigado. Agora o Xavier, depois a Ivone. Boa noite. Eu sou conselheiro do CS Camisa, do Distrito Noroeste, municipal do CR e do laboratório. Na verdade, eu vim aqui de novo fazer uma denúncia. Já fiz uma denúncia ainda agora, mas essa denúncia é mais bem forte. Essa denúncia que eu estou fazendo é exatamente contra o descaso dos trabalhadores do Jardim Santa Lúcia e do Centro de Saúde. Por exemplo, o ano passado eu fiz a denúncia, que está completando 2 anos, e agora foi feita uma reforma da farmácia porque o expurgo está derramando a água e o esgoto dentro da farmácia. Portanto, a coisa aconteceu, a denúncia, e aí eles fizeram a reforma da farmácia. Mas precisa da reforma, por exemplo, só exemplo, esdrúxulo, escândalo. A sala do acolhimento do Centro de Saúde atende 3 pessoas ao mesmo tempo, sem sigilo. O que você falou sigilo aqui? Não tem sigilo. Mas aí, a profissional disse que é o que temos, seu Xavier, é o que temos. É uma sala com 3 pessoas ao mesmo tempo, atendendo sem sigilo do acolhimento. E lá existe um espaço, que com essa denúncia que eu fiz há 12 anos, apareceu um espaço, nós temos um profissional da prefeitura que fez levantamento, nós temos um espaço de mais de 400 metros para fazer uma ampliação. Só que eu fui na última reunião do distrito, o ano passado, e aí me falaram que não tem projeto mais. O dinheiro que foi diluído, agora é moda diluir o dinheiro, né? O dinheiro que foi para fazer alguma coisa no centro de saúde foi diluído para Capivari, para lá, e aí a ampliação do centro de saúde que precisava não tem projeto. Não tem projeto. Os agentes atendem a 12 foi ano passado, 13 anos no corredor. Até falei com o doutor Pedro, né? Pô, seu Pedro, o senhor foi lá semana passada. Mostraram o senhor as salas? Mostraram o corredor que os agentes atendem há 12 anos? Isso é maus trato, pessoal. Alguém precisa fazer denúncia contra isso. É maus trato contra os agentes da saúde que atendem há 12 anos num corredor. Mesas improvisadas. Lá não tem mesa, pessoal, nem cadeira improvisada. E aí tem uma máquina, até a dona Mônica tem que falar isso. Tem uma máquina tal de autoclave que está há 13 anos queimada, ocupando o espaço que deveria fazer uma sala adequada para os agentes da saúde. Ou seja, a máquina tem mais importância do que os trabalhadores. Isso é uma denúncia que eu estou fazendo formal. Espero que alguém se interesse. Eu vou mexer. Seu Valdir, me ajude a fazer alguma coisa para a gente chegar junto nesse trem, tá? Para chegar junto no distrital, porque chega até aqui. Beleza? Você vai estar dia 10, né? Dia 10 nós temos a reunião do conselho local. Eu e a dona Mônica não. A Mônica também é convidada. Eu e a doutora aqui, Ivone está lá para a gente chegar junto também, tá? É um absurdo, é uma denúncia, pessoal, que eu estou fazendo. De novo. É preciso fazer isso. Valeu, obrigado. Obrigado, Xavier. Na sequência, agora é Ivone, depois Ivone e Trombeta. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Ivone. E Mariane, eu estou reafirmando a preocupação nesse ambulatório de infusão. Precisa ser visto isso, porque acabou com tudo, isso está na base e a base não está cuidando como devido cuidado, né? Porque não foi orientado, não por causa dos funcionários, não foram orientados. Então isso precisa ser resolvido urgente. Trata de doenças graves, Essa denúncia eu recebi foi através de servidores, porque a ouvidoria, eu saí da ouvidoria, mas a ouvidoria não saiu de mim, infelizmente não saiu de mim. Outra coisa, todo mundo aí em rede nacional, né, ficou sabendo da precariedade das universidades de medicina,
né, de medicina. Nós não podemos nos calar. A sociedade já tinha visto isso. A sociedade, a base já tinha visto isso. Vocês não veem uma fala assim? Aquele mediquinho, então rebaixou a classe. Aquele mediquinho só fica olhando no computador. Eu não confio naquele mediquinho. A sociedade, essa é a fala da sociedade. Então a gente precisa rever. E outra coisa, o Ministério de Saúde não pode rever a faculdade depois de 6 anos. Tem que rever ano a ano. O que está caminhando. São Leopoldo está aí, ó. Vai assumir a casa de saúde. Vai assumir como com essa nota? Para matar? É para isso? Então a gente tem que rever isso. Eu acho que os conselhos de saúde têm toda a força para fazer o encaminhamento. Na classe da enfermagem. Bom, a enfermagem está lesionando o usuário. Isso aí já é falado faz tempo. Só agora que veio à tona, porque eu levei o caso para o Ministério Público, né? Tem conversado aqui com a Estela pode até explicar melhor. A gente tem que chamar também o Porém. A gente tem que chamar o Porém para falar o que está acontecendo na enfermagem, né? Porque estão lesionando a sociedade, lesionando. Ela vai liberar meio minuto para a minha fala, tá, Mariante? Muito obrigada. Pessoal, eu gostaria que este conselho encaminhasse ao Porém Campinas, São Paulo, uma auditoria em relação aos acidentes e o erro clerical. O que é o erro clerical? É o erro humano em relação às terceirizadas. Porque o nosso servidor, ele é controlado mediante uma qualidade, um controle de qualidade em relação aos pacientes, tá? Então, se o nosso conselho, que é a nossa instituição máxima, ela teria o direito de fazer essa fiscalização. Juntamente, lembrar que toda a terceirização dentro da rede Mário Gatti é o Sim de Saúde que é corresponsável por esse trabalhador. Então, ao mesmo tempo, o nosso conselho de classe faria uma fiscalização em relação aos erros clericais, tá? O que é o erro clerical? É o erro humano. Tem a segurança do paciente, tá? Que ela também, mediante a família ou o paciente, ele pode formalizar a denúncia. Obrigada. Obrigada, Estela. A Estela é uma enfermeira que contribuiu muito com a saúde pública. Obrigada. Obrigado, gente. Agora é o Trombeta, depois do Trombeta, a Neuza e o último a seu Valdir. Boa noite a todos. A colocação do céu foi muito boa porque aconteceu comigo no Ouro Verde. Comigo, um erro médico, uma omissão da São Leopoldo Mandique. Inclusive, eu estou com a suspeita do síndrome de Guillain-Barré. Tá? E lá eles não descobriram nada, porque foi contaminado por um vírus de rato. E como já falei, não vou estender porque tem outras coisas. A fala da Genice, ela esqueceu de dizer que nós não temos vacina para herpes, né? Está faltando, acho que é a nível de Brasil isso, né? E tem umas pessoas aí que não tem. Acho que uma coisa que se conselho. Eu vou terminar isso aqui, não tenho muito o que falar, não. Eu termino esse conselho, que eu estou totalmente decepcionado, não vou me candidatar mais a nada. Aliás, tremendamente decepcionado com os colegas que aqui estão, pegando pelo Conselho Fiscal, presidência e por aí vai, mais alguns conselheiros, não é todos. Eu tenho que falo na cara mesmo, porque foi uma decepção. 3 anos de conselho e nada aconteceu. Se nós tivéssemos, senhor presidente, se nós tivéssemos uma comissão, fizeram tanta comissão aqui que não serve para nada, mas se nós tivéssemos uma comissão efetiva, que é o que nos interessa, é o usuário, é a saúde pública, para, no caso da senhora, caso não meu, porque eu sei me defender, estou me defendendo, é caso de muitos outros que vieram aqui e denunciaram óbitos e outras coisas, e nós tivéssemos essa comissão, nós teríamos provas, nós teríamos uma investigação séria. Se nós tivéssemos um conselho fiscal que realmente pedisse prestação de conta contábil, nós estaríamos assim. Nós temos tantas denúncias que já virou assim uma bola de neve. Então eu termino sinceramente, eu esperava que eu fosse ser um dos participantes desse conselho omisso, acovardado, e não vou falar o resto, vocês imaginem o que eu tenho para colocar. Obrigado a todos.
Próxima, Neuza, e depois o seu Valdir. Boa noite a todos, a todas. Eu estou aqui hoje para fazer a denúncia sobre a empresa Gali, que também é uma terceirizada. A gente está tendo muitos problemas no céu da Sudoeste, que ela vai lá consertar porta, consertar armário, e nada é consertado. Basta virar as costas, as coisas estão caindo novamente. Então é uma denúncia sobre essas empresas que a prefeitura paga um absurdo para elas não fazerem nada. Obrigada. Obrigado, Neuza. Seu Valdir. Boa noite. Bom, para mim também, eu acredito que esse mês é o último, né, mãe? Eu não vou dizer graças a Deus, porque eu entrei porque eu quis. Né? Então a gente não pode dizer graças a Deus que eu vou sair. Porque eu entrei porque eu quis, né? Então ninguém pode dizer isso. Mas é assim, há uns 3 anos mais ou menos de lá para cá, eu estou denunciando a morte do seu Paulo, que era um conselheiro lá no Anchieta, ficou 11 horas lá na UPA do Anchieta e acabou falecendo. Aí falaram que ia fazer uma comissão de óbito, não sei o que, não sei o que. E essa comissão não sei onde está, porque nunca vi aqui. Além disso, ainda teve aquelas 4 crianças que morreram na maternidade, que a gente também não sabe por quê, né, Roberto? Ele é pediatra, aí eu pergunto, morreram 4 crianças de quê? Por quê? O conselho não deveria saber? Eu não quero saber o nome das crianças e o nome dos pais. Eu quero saber por que elas morreram. Por que o São Paulo morreu lá no Chile? Morreu primeiro porque alguém deu uma facada nele, aconteceu. Aquilo lá chama-se omissão de socorro, que aconteceu com o São Paulo, que era um conselheiro lá no Centro de Saúde do Chile. Aí também, outro dia eu vi um site no Facebook, em nome do CMS Campinas. É nosso, quem é esse site? Quem gerencia esse site? Porque se é do CMS, é o Conselho Municipal de Saúde. Então deveria ser gerenciado pelo presidente ou pela secretária executiva, por alguém. Eu gostaria de saber quem está por trás dessa história. E eu vou aproveitar hoje para agradecer, né, por esses anos todos, né, mas eu estive aqui como conselheiro municipal, né, eu moro lá no Anchieta, na Aparecidinha, e fiz de tudo o que eu pude fazer. Denunciei diversos fatos, representação, quando o SAMU tinha 30 ambulâncias, 23 estavam quebradas, tinha 7 funcionando, mas precisaram tirar o pneu dessa para colocar naquela. Eu fiz aí, depois fizeram a contratação e hoje nós temos com nós. Eu queria dizer o seguinte, outro dia eu vi uma foto no Facebook que tem uma ambulância. Falaram que estava levando remédio. Mas eu prestei atenção naquilo e vi que aquela pessoa que está na ambulância estava de tênis. E o pessoal do SAMU não usa tênis, eles usam bota. Então eu não sei de quem que é aquela ambulância, porque do SAMU não é. Eu prestei muita atenção naquela foto, porque a pessoa que está lá dentro da ambulância está de tênis. Está de tênis. O SAMU não usa tênis, o SAMU usa equipamento, é EPI. Né? Então não é do SAMU. Eu fui no SAMU conversar com a coordenadora, ela falou, seu Valdir, não sei quem é isso daí. Ela não vai falar, é de fulano, mas nossa não é. Então, quer dizer, já vi aquela foto, eu vou até mandar para você, mas eu acho que aquilo, ué, o Saek, ou será que é? Alguém tem aquela ambulância? É de alguém. Então a gente precisa saber o que está acontecendo. Então, infelizmente é isso. Eu quero agradecer a todo mundo, muito obrigado, certo? Mas vou fazer 80 anos agora em julho e acho que para mim chega. Para mim chega, obrigado, escute alguma coisa, e se precisar de mim, se eu puder ajudar, estou à disposição. Muito obrigado.
Obrigado, senhor Rodrigo. Antes de passar para a Mônica, eu já passei para ela aquelas 3 questões. Se faltar alguma coisa, cara minha também está anotando com o momento. Eu queria aproveitar, inclusive porque é a última reunião, reiterar o que eu no início do momento agora coloquei. É um pedido aos conselheiros e conselheiros que estão encerrando este mandato, que compareçam no dia 25, que é a posse do novo mandato, porque posse também se faz coletivamente. Então, é um pedido, ninguém é obrigado, mas seria muito bom que todas as conselheiras e conselheiros do mandato atual estivessem no dia 25. Eu queria aproveitar para dialogar com um problema das nossas dificuldades do Conselho. Certamente, nós vamos aprimorar a nossa capacidade de fiscalização, isso é indiscutível. E acho que vários de nós aqui observamos, em especial quando eu tive numa fiscalização aqui de uma instituição conveniada, muito próxima aqui, inclusive, fisicamente, foi muito interessante perceber o quanto a gente tem que aprimorar a fiscalização, e essa crítica era correta. A criação de uma nova comissão, quando nós não conseguimos preencher nem as comissões de acompanhamento de convênio, com o devido respeito, me parece que é uma proposta não proposta. E essa é uma questão que é a reflexão, do meu ponto de vista, fundamental, que eu queria deixar aqui para todos nós. Nós estamos novamente em processo eleitoral. Já tivemos a eleição de um distrito, tivemos a eleição de um segmento de usuários ontem aqui, no salão, não nesse espaço, com o programa de agendamento temos ali dentro, em condições aliás bastante precárias, e teremos outros agora. É muito importante, nesse momento da eleição, a compreensão de que ser conselheiro significa participar de comissões, significa vir a todas as reuniões, porque ao longo desses 3 anos, reunião extraordinária, a gente até pode conversar, né? Eu programei para só vir na quarta-feira do mês. Mas todas as conselheiras e conselheiros, eleitas e eleitos, foram avisados, triavisados, quadriavisados, que as reuniões do conselho seriam quarta-feira do mês. Jamais seria surpresa ou novidade. Então aqui é um pouco de olhar sobre esses 3 anos, mas também a esperança de que esse próximo mandato nós não tenhamos, por exemplo, sofrimento, e algumas pessoas aqui sabem, de será que vai ter quórum? Hoje, inclusive, estamos aguardando. Acho que vamos alcançar o quórum. Mas em várias reuniões isso aconteceu. E essa é a grande questão. Quando se constrói coletivamente, não existe salvador da pátria, não existe alguém que vai lá sozinho. Alguém sozinho não resolve nada. Ou se constrói coletivamente, ou é castelo de cartas que não resiste ao primeiro assoprão da vida. Então, com essa observação, queria mais uma vez saudar as pessoas aqui presentes, reafirmar o nosso compromisso, porque nós, vários aqui que não estaremos, que já estavam no segundo mandato, não estaremos como conselheiros, mas continuaremos aqui na luta em defesa do Sistema Único de Saúde, que é a única maneira de garantir o direito à saúde nesse país tão desigual e tão injusto. Saudação a todas e todos, e nesse momento eu passo então para a Mônica para as respostas. Muito obrigado. Bom, primeiro eu vou responder, depois eu vou falar da minha saída. Que não vai ser uma saída, vocês vão continuar comigo, porque além de eu respeitar este lugar, do lugar que eu represento, eu tenho que estar sempre presente para poder responder e ouvir todas as reivindicações, as queixas que, porventura, venham dos usuários, né? Bom, vamos lá. A Genice, a primeira minha amiga ali, né? Eu vou começar pelo mais delicado, que foi a coordenação, né? Na realidade, houve um problema de gestão que não foi cuidado da forma adequada. Então, isso eu já conversei para dentro, porque assim, a gente está remodelando a secretaria como um todo, criando novos serviços e, inclusive, trazendo para os serviços que já existem algumas organizações diferenciadas do que deixa a gente acabar, inclusive é uma pauta que eu acho que tem que ter trazida no Conselho, que a gente
tanto na especialidade como da saúde mental, a gente está mudando muita coisa. Então, acho que tem que contar, apesar de a gente seguir as políticas, não vamos fazer nenhuma novidade, mas teve muitas mudanças. E para ter mudança, a gente olha a estrutura. Né? Não tem outro jeito de ter mudanças, criar serviços, sem olhar a estrutura que nós já temos. Assim mesmo, a gente já pediu para criar alguns cargos, são serviços novos que a gente não tem o gestor. E uma das coisas que a gente conversou bastante, como nós estamos remodelando os serviços, independente da sua complexidade, a gente não teria 2 gestores no mesmo serviço. Foi uma coisa que a gente combinou, tá? Isso foi amplamente discutido e conversado. Então, foi isso que aconteceu, não foi nada, pelo contrário, a gente respeita muito. Eu mesma chamei ela, conversei com ela, acho que já fiz um convite para ela em outro lugar da gestão, mas isso não é lá. Todos os serviços novos, que, por exemplo, o CRI está junto com a POL, não tem sentido ter 2 gestores, tem que ter o funcionamento dos serviços adequados ao que está sendo proposto. Então, são coisas que a gente combinou e conversou, só que, de fato, a gente teria que ter feito de uma outra forma. Isso eu já estou pedindo desculpa, porque tanto é que eu acolhi, conversei e cuidei. Mas, de fato, nesse ponto tivemos falhas, sim, eu estou assumindo, tá? Mesmo que o serviço atenda 10 mil pessoas? Mesmo, porque assim, a gente está estruturando de uma forma que seja a corresponsabilização, ainda mais da especialidade. Estamos usando corresponsabilização compartilhada, que não fique só naquele serviço. E a população que frequenta a especialidade, no nosso grande sonho de SUS, é que ele não seja da especialidade, que ele seja dos serviços SUS, dos serviços usuários. Então, nós vamos tentar fazer um cuidado, nós vamos tentar, fique tranquila que eu não vou tirar nada de ninguém, nem o direito de ninguém. Mas a gente quer, de fato, eu estou querendo trazer mais serviços, que é, por exemplo, transcender, que é minha promessa certa, de instituir como serviço, de fato, né, mais parrudo, vamos dizer assim. Então, são coisas que a gente está programando. Por isso que eu falo que acho que, até para entender tudo isso, a gente teria que pedir para a coordenação, para a gestão do serviço, a gente explicar um pouco, né? Porque agora a gente está tentando fazer as linhas de cuidado. É outra lógica, mas que é uma lógica que não vai deixar ninguém desassistido e ninguém sem referência. Isso a gente está cuidando disso, tá? Então, eu me comprometo aí, daí para a nova gestão do Conselho, que eu acho que é uma pauta importante da gente trazer, porque parece que é o mesmo, não é. A gente está mudando, inclusive, as especialidades de lugar, até pus no grupo. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer e tem que discutir aqui nesse pleno, tá? Em relação ao local, vocês já sabem que vocês vão para a Poli 3, né? Já tem local bonitinho, já estamos desocupando nessa mudança toda, estamos desocupando o prédio do que de fato vai ficar para o serviço. Aí agora, saindo, eu vou combinar com a Amanda para a equipe lá, que assim, também vou ser transparente, lá tem uma proposta de uma grande reforma, que já tem projeto, já tem tudo. Então nós não vamos fazer uma reforma absurda, porque eu já tenho esse TAC, essa proposta. O que nós vamos fazer é chamar o serviço que agora vai assumir lá e ver as adequações que precisa fazer para o funcionamento adequado do serviço, tá? E, inclusive, eu vou, como o céu é lá, né? A gente vai pensar em alguns fluxos mais conjuntos até, porque como eu tenho serviço de odonto, por exemplo, lá, e tenho o céu lá, então só para a gente reorganizar nessa lógica de espaço novo, e também ter mais adequações para os profissionais e para os usuários que já frequentam, que vão continuar frequentando, tá? Então, a gente primeiro estava esperando desocupar, agora desocupou, eu vou pedir para a Amanda, para a equipe da Amanda ir lá com a coordenação, eu estou olhando para a Amanda porque ela sabe disso.
do IST, junto com o pessoal do CEL, que também quer fazer algumas adequações. O Distrito Sul vai ficar lá junto com o CEL neste momento, porque... Não, junto com o CEL, literalmente, não vai pegar. Porque ele está lá no lugar do hospital e a gente está tentando, dentro do possível, todos os espaços, e isso é uma coisa que a gente tem conversado, apesar de não ser possível de forma imediata, que os espaços dos nossos serviços cada vez mais sejam próprios. Por quê? Porque a gente tem que fazer muita adequação para entrar e muita adequação para sair. E, de fato, é um recurso, não é um recurso desperdiçado, porque eu preciso para atender. Então, não vou falar que é um recurso que a gente não... Mas se a gente puder, cada vez mais, ter espaços próprios, isso ajuda, porque daí o que eu fizer lá é para a gente continuar. Então, a gente também está olhando para isso. E assumo, a gente não achou lugar para colocar, então, neste momento, nós vamos adequar lá. Tá? Mas não vai mudar em nada o planejamento do IST, porque eles vão ficar junto com o CEL mesmo. Eles não vão ficar no céu, literalmente isso. Tá? Então, nós vamos discutir, daí eu já vou pedir, porque a gente estava esperando as coisas se organizarem, agora a gente já vai pedir para a equipe lá, tá? O conselho local pode participar também dessa visita? Lógico, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Com certeza, sem problema nenhum. Tá? Pode, com certeza. Tá? Então, é isso. A Ana traz o almoxarifado e a recepção, né? O almoxarifado vai ser a pauta, então eu não vou entrar em nada do almoxarifado. A recepção, nós estamos com muitas queixas. Se fosse poucas, eu estava mais tranquila. Mas são muitas queixas mesmo. A gente sabe que são contratados para assumir o posto. E a gente até hoje, a gente andou conversando que a gente... Só que assim, tem que ficar claro. A empresa está sendo literalmente fiscalizada e se tem alguma penalidade que ela possa receber por não cumprimento de alguma coisa, ela está sendo responsabilizada. Isso a gente não abre mão. Mas isso não resolve o nosso problema. A gente também entende isso. Então, nós estamos nos organizando, nós estamos vendo que estratégia, nós vamos chamar, já foi chamado, já foi conversado, e nós vamos chamar novamente para ter uma conversa, tá? Não é em todos os pontos, mas tem alguns pontos que são rotina, e isso tem trazido... Porque assim, se eu pensar na rede inteira, eu não tenho reclamação na rede inteira, mas tem alguns lugares que estão sendo isso rotineiro, então a gente vai ter que olhar para isso e cuidar de uma certa forma mais tranquila. O Balier perguntou... Não perguntou porque não tinha ninguém da gestão. Ah, tá, desculpa. Tá. Xavier reclamou do CS Lisa. Do que você reclamou? Santa Lúcia. Reclamei não, é denúncia. Tá, pode falar. É que eu não ouvi, desculpa. Daí depois eu já ouvi tudo. O Maria falou que não conseguiu anotar o que... Condições da sala dos eventos comunitários, autoclave... são as coisas... Desculpa, são as questões, são as mesmas questões. Então tá certo. Aí não sei se a Amanda tem alguma coisa a falar da possibilidade, como é que está a reforma, eu não sei se tem alguma atualização. A Santa Lúcia, aquela unidade que a gente já fez algumas adequações, mas ainda tem algumas coisas que permanecem. A sala dos agentes que não saiu há 13 anos. Isso, tá? A autoclave que está presa lá dentro, que falou que não vai sair. Tá, então isso aí eu vou pedir uma escada que está interditada, que o engenheiro foi lá antes, inaugurou, e caiu 5 pessoas, a escada está inadequada. Tá, então aí eu vou pedir para a Amanda responder e a gente vê, tá? Bom, vamos lá. A Ivone, ela estava falando, eu cheguei na hora que ela estava falando do Marigate e aqui também do laboratório de infusão. Cadê a Ivone? Fala, Ivone. Laboratório de infusão em relação, porque a gente vai montar, a gente não tem.
Na realidade, nós vamos adequar da melhor forma possível, porque ele está... Agora ele parou já, se vocês sabem. Isso. Parou ele. Mas parou de uma maneira que aonde está no serviço, o serviço não sabe como lidar com ele. Agora que eu entendi, não. Agora que eu entendi. Porque assim, não, eu entendi. Porque assim, só deixa eu explicar uma coisa que daí a enfermagem, a área técnica fez todo esse estudo. Eu não sou da parte da enfermagem, mas a gente acompanhou e fez todo esse estudo. Existem medicações que têm que ser feitas dentro de um serviço de saúde, vamos dizer, mais especializado. E existem medicações que podem e devem ser feitas na atenção primária, tá? São coisas diferentes, porque a infusão, por exemplo, eu pegar ferro, né? Às vezes as pessoas, isso pode ser feito na atenção primária, com observação, com algum profissional, mas não necessariamente precisa ser feito num ambulatório específico para isso. Então, estou dando um exemplo corriqueiro. Então, o que a gente fez? A gente fez um estudo com todo o embasamento teórico e técnico, pela comissão avaliou, que tem coisas que podem e vão ser feitas na atenção primária. E tem coisas que não podem, que têm que ser feitas. E tem coisas até que têm que ser feitas a nível hospitalar, não é nem no ambulatório de infusão. Então, a gente fez essa divisão do que nós estávamos falando, tá? E com isso, nós estamos dividindo os locais que vão ser realizados. Então, o que pode ser feito na atenção primária vai ser feito na atenção primária, o que tem que ser a nível hospitalar, nós estamos discutindo com o hospital e nós não está montado ainda, nós vamos montar um ambulatório na especialidade. Então, é essa divisão, essa discussão que está sendo feita, tá? Agora, a gente também acaba tendo alguma dificuldade quando precisa ser a nível hospitalar, porque o paciente teria que ir lá só para aplicar a medicação, mas tem que ser feita lá, porque cada uma tem seu critério, seu risco e sua indicação, o local que tem que ser feito. Como eu disse, são 3 locais. Então, tem a atenção primária, que pode, deve, tem todo o regramento. Tem o que a gente chama de ambulatório de difusão, principalmente porque tem que ter um acompanhamento bem próximo, né? Então, também a gente está providenciando, nessa nossa reformulação vai existir esse ambulatório, e tem que ter medicação que tem que ser feita a nível hospitalar, que essa não adianta, que a gente não pode assumir. Isso. Então, agora nós estamos construindo certinho, por isso que montamos uma comissão, porque estava acontecendo o quê? O paciente, que é o que nos interessa, acabava recebendo até a medicação e como, assim, vai e aplica. Não é assim. Então, a gente está criando todos os critérios técnicos e institucionais para a gente garantir que ele tenha a sua medicação no local adequado, né? A gente até chegou a discutir do próprio SAR, porque assim, se eu tiver um médico próximo, eu posso fazer algumas medicações, mas daí eu fico com o médico preso lá na casa do SAR, deixando de atender outras populações. Então a gente está vendo todas as possibilidades. Agora, se for um paciente que não pode deambular, então a gente está vendo toda e qualquer opção com a garantia da medicação em relação a quanto, onde e quem deve acompanhar, tá? Então, existe sim, nós estamos fazendo. Inclusive, tem todo o regramento do Corém, que eu estou vendo aqui do Corém, a gente está respeitando, e aí nós vamos definir cada local e sua responsabilidade. Isso já está sendo feito, já está sendo discutido, tá? Trombeta. A Neuza falou da Gali, então eu vou pedir para a Amanda também responder. Desculpa, é porque assim, são coisas mais da parte mesmo de manutenção, tudo, então eu vou pedir para a Amanda responder. E seu Valdir, cadê seu Valdir? Parabéns por todo o seu empenho, eu acho que o senhor também, de fato, é um grande conselheiro que já está há tempos e participa de uma forma efetiva, que como o Mariante falou, eu acho que isso que é importante para a gente ter a manutenção do conselho e também uma lógica de construção conjunta, né?
Eu não posso ser mais, né? Eu já estou jubilada, como a gente fala, porque eu estou há bastante tempo, mas eu permaneço como suplente, porque, como eu disse, sempre vai ter ações e coisas que eu vou ter que estar aqui para junto de vocês discutir. Bom? Então, acho que era isso. Pode. Amanda já fala as duas coisas. A pauta do Rochelle é uma pauta mesmo, mas as questões que ela... Mas ela tá... Já pode ir, né? Problema pessoal. Se ela quiser falar isso aí, começar... Daí já faz. Boa noite a todos. Acho que todos já me conhecem, mas sou Amanda, sou servidora pública, sanitarista, atualmente estou na direção do departamento administrativo. Bom, sobre a questão do CS Santa Lúcia, tem manutenção prevista para esse ano, inclui a sala dos agentes, inclui o banheiro, e nós vamos tirar esse ano também. Lembra que eu não dei um prazo curto, você ficou até bravo comigo, mas nós vamos tirar todos os inservíveis e equipamentos de todas as unidades de saúde, tá? Esse processo tem um pouco a ver com isso. Lembra que eu falei que a gente estava procurando um local para a gente conseguir armazenar isso, e onde era o almoxerifado, inicialmente a gente vai utilizar esse espaço para conseguir retirar esses itens de todas as unidades. E aí tem o decreto municipal que fala do destino de acordo com as características de cada item. Se ele tem serventia ainda para outra secretaria ou para outro serviço, se não tem, se vai ser leilão, se é sucata. Então a gente vai ter esse serviço na secretaria, tá bom? Não é agora, a gente precisa finalizar o processo de transição do almoxerifado, garantir que está tudo certinho para a gente começar, mas vai acontecer, tá? Então já tem local e já tem equipe para isso. Tem mais um, da Gali. A Gali é da manutenção predial ou do Village? Só para manutenção. Tá. Então hoje na secretaria nós temos 2 contratos com a Gali. Um que é manutenção predial e também tem da obra da construção do CS Village, tá? Da manutenção, nós temos fiscais. Eu vou pedir, né, para eles olharem, fazerem a vistoria, e eu peço para vocês sempre trazerem esse apontamento, tá? Porque vocês veem mais do que a gente. Nós temos 2 coordenadores que estão na comissão de obra, tem reunião periódica. Então, vamos verificar, vamos cobrar a empresa. Eles também, não fizeram um serviço bem feito, eles têm que voltar lá para fazer, tá? De manutenção predial, eu acho que eu já comentei aqui. Hoje a gente tem um contrato que o valor e o escopo, ele não é muito grande. Então, a gente precisa deixar uma reserva para emergência. Se acontece algum problema grave na unidade, tem que ter essa reserva. Nós também temos já uma estimativa da manutenção rotineira de cada distrito, então tem essa reserva. Aí o restante a gente consegue fazer o pleito, a necessidade indicada pelo Departamento de Saúde, mas não na velocidade que a gente precisa. Então nós já iniciamos um processo licitatório, a gente está pedindo uma ampliação. Nesse processo, além dos distritos que a gente tem hoje, a gente incluiu a Suleste, a gente incluiu um lote para a especialidade, porque a especialidade cresceu bastante, então a gente conseguirá dar qualidade. Nesse momento, esse processo está em avaliação no comitê gestor, mas eu posso disponibilizar o número do 6, se vocês quiserem consultar, tá? Então nós estamos nessa expectativa de conseguir licitar para conseguir... Tá? E aí a ideia, pessoal, a ideia é que depois desses 20 minutos a gente abre para perguntas, questionamentos, né? E só uma observação, confirmei com a secretária do Conselho, nós temos 24 conselheiros e conselheiras, então cabe aqui a presidência dar a seguinte informação: se 2 pessoas levantarem e forem embora, a reunião acaba. É um pouco abrupto, tá? Mas é isso. Então, ou nós assumimos o compromisso de ficar aqui para dar conta da nossa pauta, lembrando que depois da questão do almoxerifado, nós temos a questão do nosso processo eleitoral do Conselho e depois saúde mental. Então é apenas um aviso, um lembrete, um apelo para que a gente dê conta da nossa tarefa para a qual nós somos eleitos há 3 anos atrás. Então 20 minutos, Amanda, e a gente depois abre para discussão aqui. Bom? Combinado. Bom,
Pronto, pode passar, Ivanilde. Bom, primeiro eu queria contextualizar um pouquinho. Desde que eu entrei na prefeitura, o meu primeiro local de trabalho foi o Almoxarifado da Saúde e já se discutia formas de melhorar esse local. Eu coloquei uma foto aqui de fora para vocês terem uma ideia. Já naquela época, ele já não tinha uma estrutura física adequada. É um prédio locado, tá? E a gente sofre com uma série de transtornos dentro desse prédio por ser um almoxarifado da saúde, por ter produtos termoláveis, tem uma legislação toda específica, a legislação de acessibilidade. Tentamos várias tratativas com o proprietário do local, mas ele não quis fazer todas as adequações que seriam necessárias. Hoje esse prédio também não tem um AVCB, tá? Nós também sofremos com uma insuficiência de recursos humanos. Eu acho que muitos daqui já devem ter ido até o almoxarifado, conhecem a realidade. É uma equipe extremamente competente, é uma equipe que vai ter a minha gratidão para o resto da vida, tanto quando eu era funcionária e trabalhava lado a lado com eles, quando eu vim para a coordenação, depois para a direção. É uma equipe que faz acontecer. Um fica doente, o outro está lá para cobrir e causando impactos mínimos para a população. Porém, a nossa realidade é frotas insuficientes. Se um funcionário ele fica doente, a gente não consegue repor. Isso significa um back a menos separado, a gente não consegue fazer uma entrega ou atrasa a entrega. Se atrasa a entrega, a unidade fechou para receber naquele dia. E N questões. Então, a mudança, eu coloquei aqui o processo SEI, porque o processo SEI ele é público. No portal da transparência vocês podem consultar o contrato. Se vocês quiserem pedir vistas de tudo que está no processo, protocolo geral é um procedimento fácil, todo mundo consegue ver. Tem alguma dúvida pontual? Hoje eu estou aqui com o Elias, que é o gestor desse contrato, a Nini, coordenadora de contrato. Toda a equipe do departamento administrativo está disponível para conversar e esclarecer todas as dúvidas. Essa mudança ela visa garantir o abastecimento contínuo e eficiente das unidades de saúde, modernizar os processos, qualificar o recebimento, agilizar a distribuição, atender à legislação e aumentar a rastreabilidade de tudo. Aqui é a foto da onde está o novo centro de distribuição da saúde, tá? Ele fica no São Martim, tá? É uma área de 3.706 metros quadrados e é uma área nossa, tá? Não é um espaço da empresa, é um espaço da Prefeitura de Campinas. Um ganho, ele fica dentro de um condomínio, então ele tem segurança. Ele tem uma estrutura, ele tem um refeitório, ele tem salas de treinamento que a gente consegue utilizar. Outro ponto a gente, no termo de referência, a gente solicitou a estruturação desse centro de distribuição. Então, ele estava vazio. Essa empresa que venceu o processo licitatório, ela fez toda a estrutura do CD, transformando ele num almoxarifado. Então, a primeira etapa ela era apresentar um layout com a proposta dela. Esse layout ele foi analisado pela equipe técnica da Secretaria de Saúde. Ele pediu o LTA para a vigilância, que também aprovou o LTA desse layout. E aí a empresa teve 180 dias para estruturar esse CD e conseguir todas as licenças, a VCB, licença sanitária, tudo que ela precisa para começar a operar. Toda essa infraestrutura é da prefeitura, tá? Então, assim, se a gente tiver algum problema com a empresa ou alterar, vai fazer uma nova licitação, a estrutura é da prefeitura, tá?
Então, não corre o risco, a empresa foi embora, a gente ficou sem um porta-pallet, ficou sem câmera fria, não. Isso está no termo de referência, isso vem com o patrimônio da prefeitura. Aqui é um pouquinho para vocês entenderem o que está dentro do contrato, que será feito pela empresa e o que será feito pela Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde, ela continua dentro desse centro de distribuição, dentro desse almoxerifado, e é com essa equipe que as unidades vão conversar e que a população pode questionar. Então, a gente tem uma equipe grande que vai fazer tudo aquilo ali, mas eu vou ler. Cabe à contratada o recebimento, conferência, armazenamento, o controle de estoque, rastreabilidade de todas as etapas, separação, expedição e transporte para as unidades de saúde. Todo o centro de distribuição ele tem seguro, tá? A apólice já foi apresentada. Todo transporte que for feito pela empresa também tem seguro. Então, se tiver qualquer problema, bateu, danificou carga, roubou, tem seguro. A Secretaria de Saúde, ela fica com a gestão contratual e a fiscalização contratual. Nós também temos um decreto municipal. Eu não coloquei aqui as atribuições de um gestor ou fiscal, mas elas são bem amplas, tá? Do que eles têm que fazer, qual que é o dever deles. Eles são profissionais indicados pelo secretário municipal de saúde, né, para acompanhar esse processo. Nesse caso, o gestor do contrato ele vai atuar em loco. Geralmente, para outros contratos, um gestor cuida de vários contratos. Como esse é um contrato grande, o gestor vai ficar apenas com esse contrato e lá no centro de distribuição. O planejamento de todas as compras, de todas as necessidades, continuam sendo da Secretaria de Saúde. Todas as aquisições, contratações, a definição de cota, que é o estudo de quanto cada unidade precisa receber, que é de acordo com o consumo e o histórico de consumo dessa unidade, sempre com percentual a mais para não correr risco de faltar. O recebimento continua sendo nosso, vai ter uma equipe de recebimento, ele tem que atestar, ele tem que conferir e ele que valida a nota fiscal e encaminha para o pagamento. Todo o monitoramento das entregas pelos fornecedores, notificação do fornecedor também é nosso. Definições técnicas, validações de procedimentos operacionais padrão e toda a interlocução da prefeitura, contratada e fornecedor continua sendo nossa. Então, toda a gestão do almoxerifado é nossa. A parte tecnológica eles estão trazendo para a gente conseguir controlar melhor o nosso estoque e ter melhores resultados. Diferente do almoxerifado que nós tínhamos. Quem já foi, não era um almoxerifado climatizado. Hoje, eu convido a todos, né, em breve a gente vai estar com o serviço rodando plenamente, convido a todos a conhecer. É um galpão, ele está estruturado com climatização 100%, então todos os medicamentos vão ficar na temperatura adequada, controle de umidade. Tem gerador com redundância. Então, se um quebrar, tem outro. Então, não vai ter risco de perder coisas. O gerador, ele não é só para câmera fria, tá? O gerador é para todo o CD. Então, não vai parar as outras atividades se a gente tiver um problema de interrupção de energia. E a gente já testou, porque semana passada ou retrasada teve um problema, o gerador entrou, ficou bastante, tá? Durante todo o período, a CPFL resolveu o problema. Ele é totalmente monitorado com câmeras. Tá? A gente tem acesso a isso, a gente pode ter acesso a isso. Ele tem segurança para entrar, não é qualquer pessoa que vai chegar e vai conseguir. Claro, a gente vai marcar, vocês vão conseguir, todos os servidores da prefeitura, eles conseguem entrar, mas ele tem um acesso restrito para garantir a segurança do que está lá, que é nosso e é caro. Tá? A gente não está falando de um volume pequeno, a gente não está falando de um valor pequeno, e isso vai qualificar o que está chegando nas unidades de saúde. Os benefícios esperados: maior eficiência operacional, maior tecnologia nas operações, agilidade nos fluxos de entrega, rastreabilidade em tempo real. A gente vai conseguir ver onde está cada entrega, se entregou, onde entregou, quem recebeu. Conformidade sanitária, como eu disse, regulatória. A empresa já apresentou todas as licenças necessárias para cada tipo de produto, inclusive dos veículos.
quem é trabalhador, vê os carros que a gente usa hoje, o carro que vai ser agora, ele não sai se ele não estiver na temperatura de 25 para todos os itens. Então, todos os carros são climatizados e os carros que vão transportar insulina, termoláveis e outros medicamentos, aí eles também vão estar na temperatura adequada de 2 a 8, conforme cada item. Melhoria, então, do abastecimento, a rede de frio com sistema de redundância e monitoramento de câmeras e seguro para todo o centro de distribuição e do transporte. Para vocês entenderem um pouco o que muda, né? Vocês falam, eu acho que muda toda a qualidade, eu acho que muda a forma que a gente armazena, a gente está dando qualidade para todo esse serviço meio que a gente tem. A gente está dando uma estrutura melhor para os servidores que vão trabalhar lá dentro. É claro que é um contrato que ele tem que ser fiscalizado, tem que cobrar, para a gente ter tudo que a gente está esperando ter. Hoje, como que era antes o cronograma de entrega? Algumas unidades quinzenais, algumas mensais, e outras unidades que não eram centros de saúde ou especialidade, mensal também, às vezes até espaçava um pouquinho. Hoje não. Com esse contrato, todas as unidades de saúde terão entregas quinzenais. Imunobiológico segue com entregas semanais. O Laboratório Municipal de Campinas também vai ser entrega semanal. Nós teremos a entrega extraordinária, que vai ser em até 2 dias úteis, que é quando um item está zerado e ele chega. Hoje, como que é? A gente se esforça muito, né, para um item quando está zerado, a gente conseguir entregar para todas as unidades. Mas, infelizmente, algumas unidades acabam recebendo somente no dia do BEC, né, que é o dia da entrega programada. Para algumas vai ser no dia seguinte, algumas levam 15, 20 dias, porque a gente não conseguia ter o pessoal para fazer isso. As emergenciais serão no mesmo dia, né? Claro que vão obedecer o horário de funcionamento do centro de distribuição, que é o caso de bloqueios, de surtos, alguns medicamentos estratégicos. Aqui eu coloquei para vocês verem que vai ter uma equipe lá, tá? Teremos em loco, temos um espaço, uma sala, toda a nossa equipe tem acesso a todas as dependências. Como eu disse, o espaço é público, o espaço é da prefeitura. Nós temos o gestor, o fiscal, teremos farmacêutico responsável, um engenheiro responsável, enfermeira responsável e toda uma equipe técnica e administrativa que são responsáveis pelas aquelas atividades que eu falei no slide anterior. Bom, vou falar um pouquinho do processo de transição. O almoxerifado, né, o antigo, ele fez as entregas rotineiras até dezembro. Né? A última entrega do BEC mesmo ocorreu no dia 30 de dezembro. Pode passar. Aí ocorreu, né, a transição. Imunobiológico não teve interrupção. Logo no dia 5 já retomamos. A empresa já assumiu a entrega. É uma entrega semanal. Segue o mesmo cronograma anterior, né, pelos distritos que recebiam cada dia. Insulina iniciou o cronograma no dia 19, né, todas as unidades. Os demais itens vão começar segunda-feira, dia 2 de fevereiro. Tá? Na semana passada, conversei com o conselho na reunião, falei que a gente vai divulgar o cronograma fechado. Hoje, nós finalizamos agora no final da tarde, porque nós elaboramos, o DS participando, fazendo os ajustes. Como que a gente pensou nessa primeira semana? Colocar unidades de todos os distritos. Né? Conversamos com a empresa, não vai ser tudo Distrito Leste porque fica mais perto. Não. Então, nessa primeira semana, e a gente pretende seguir assim, todos os distritos terão unidades contempladas, tá? Aqui eu coloquei só um exemplo, né, que vai ser o da segunda e da terça-feira. Já estão com documentos emitidos, né? Nossa equipe está ali acompanhando o trabalho da empresa, que está trabalhando em 3 turnos,
para conseguir fazer isso, tá bom? Nesse meio tempo, e aí, ficou 100? Não, né? Eu acho que a gente teve faltas, significativas, não estou aqui para falar que não teve nenhum problema, né? Porque vocês sabem que tem, e não era o que a gente pretendia. Teve sim, a hora que a gente chegou, estourou, não deu o quantitativo, não começou, fizemos grades de muitos itens. Então hoje, se vocês olharem, o cenário é diferente. Grade de medicamento, itens de enfermagem, odonto, tá? Os estratégicos não pararam, então tudo que é estratégico, protocolo, a gente seguiu encaminhando, e todos os pedidos emergenciais. Pode passar. Aqui é um exemplo, eu tenho certeza que vocês vão falar que eu escolhi o item. Qual que foi o critério, né? Pode falar, mas esse site, então, no portal, né, da prefeitura, ele disponibiliza essa ferramenta, que eu acho maravilhosa. Ela é atualizada, se não me engano, de 30 em 30 minutos, com estoque de cada unidade. Então, antes de sair de casa, eu sei que não é todo mundo que tem familiaridade com a internet, então não vai ser todo mundo que vai conseguir usar, mas a gente pode consultar se tem, onde tem, o município pode pegar em qualquer lugar. Ele não precisa, estou vindo no centro, vou pegar no centro. Tem no centro, pode pegar. Não precisa ser na referência dele. Insulina foi um dos itens que deu muito barulho, a gente recebeu reclamação. Então, eu coloquei aqui, minha consulta aparece, porque ele é rotativo. Então, eu consultei, ontem dormi tarde, 9h55, todos os itens para ver como que estava o estoque. Ficaria mais feliz se fosse tudo verde? Ficaria. Mas a gente conseguiu, né, dar um up perto de um cenário que teve, entregamos para todas, até pedir para a empresa checar o que aconteceu, se chegou e acabou, se foi algum problema na câmara, para a gente ver o que está acontecendo. Pode passar. O Losartan, eu coloquei, porque a gente conversou sobre ele, então eu pesquisei, a maioria das unidades já estão com estoque regularizado. Metformina, a gente também recebeu bastante reclamação, por isso que está aqui. Pode passar. E aí escolhi 2 antibióticos para ver como que estava. A amoxicilina mais clavulanato, que é um dos que a gente mais utiliza, e a azitromicina. Essa é a realidade de todos os itens? Não. Mas se vocês olharem, eu fui no A, no B, no C, a grande maioria já está com a maioria das unidades abastecidas. A gente também não pode confundir alguns itens que a gente está com problema. É pouco, tá? Hoje o nosso abastecimento, o Fernando é o nosso coordenador de planejamento, pelo último levantamento, né, mais 97% de itens com estoque, né, no almoxarifado, esses itens que a partir de segunda-feira vão ser distribuídos naquela metodologia que a gente tinha, cota menos o saldo da unidade. Então, tem o medicamento, 3% não tem o medicamento. Então, vai ter alguns casos. Se a gente colocar um nome ali, vai aparecer vermelho inteiro, tá? A gente tem um que a gente está com problema, 2 licitações fracassadas, na hora que a gente conseguiu, a empresa não entregou, está na análise de conduta, é o carbonato de cálcio com vitamina. Então, esse vai estar todo vermelho, não é culpa da transição. A gente está tentando várias ferramentas, já tentou contratação direta, está difícil, tá bom? Da apresentação era isso. Eu acho assim, a empresa foi chamada, então tudo que chega na gente, precisamos correr com isso, a gente está fazendo, a gente está cobrando, a gente está monitorando, a gente está notificando. E é o nosso papel e é o papel de vocês. Acho que não vai estar perfeito até segunda-feira, não vou vir aqui prometer que, segunda-feira todos os problemas do mundo vão acabar. A empresa ela participou de uma reunião com a gente, com o secretário, ela falou assim que em 60 dias ela vai estar com uma operação sem falhas nenhuma. Isso significa que vai começar daqui a 60 dias? Não. Mas tem o tempo de implementação, ela vai descobrir no dia a dia dificuldades que ela não conseguiu prever. Ela não entrou já assim, cheguei e comecei.
Tá? Então, quando ela ganhou a licitação, começou a trabalhar no layout do CD, ela também já colocou uma equipe no almoxarifado antigo para conhecer a operação. Então, ficou em todas as salas que a gente teve. Ela foi em várias unidades de saúde para dimensionar carro. Então, é um trabalho que tem sido feito já de um tempo significativo para cá, tá bom? E no dia 2 a gente vai acompanhar. Peço para vocês trazerem, né? Porque às vezes vem de vocês antes do que a gente consegue acompanhar, então é super importante. Porque a gente está gastando, é um contrato grande. 19 milhões. Ele é para 36 meses e tem o valor do investimento que nós estamos comprando, tá? Não é como serviço da empresa. Não. No processo, eu acho muito interessante pedir vistas, né? Porque ele traz todo o estudo que foi feito do gasto anterior, do atual, toda a pesquisa de preço. O comitê pediu uma comparação, tanto dos nossos problemas que estão apontados ali, tá? E... Só um minutinho, pessoal. A Amanda vai concluir, tá? Fica tranquilo. Assim que a Amanda concluir, a gente abre para as pessoas que querem fazer perguntas. É isso, Amanda, fica à vontade. Acho que é isso. Então, assim, estou aberta, viu que está alguma coisa errada, não está chegando, fale, a gente vai correr atrás, a gente está trabalhando incessantemente nossas equipes para isso funcionar, tá? Não funcionou, a gente tem caminhos legais também. Torço para que dê certo. A gente já tentou melhorias de outras formas no decorrer de todos esses anos. Não conseguimos evoluir e este foi um caminho que foi muito estudado, tá? Foi criado na prefeitura um grupo, com procurador municipal, com secretaria de administração, secretaria de saúde, para a gente chegar nesse termo de referência. Nós fomos visitar almoxarifados de outras prefeituras, Guarulhos, São Paulo, para ver como era, o que poderia trazer para cá. O primeiro projeto, o local seria da empresa. A procuradoria falou, olha, eu acho que o local tem que ser nosso. Se tiver algum problema com a empresa, a gente está com toda a estrutura. E aí, assim foi feito, tá bom? É isso, vou abrir para perguntas. Obrigado. Bom, obrigado, Amanda. Então, pode falar. Então, vamos lá. Trombeta. Dona Conceição. Zé Augusto. Ana. Oi? Gente, trombeta, Conceição, Zé Augusto, Ana Paula, Ney. Eu vou pegar um caderninho. Oi, bom. Bom, então, trombeta. Bom, a minha pergunta é uma pergunta já adiantando. Eu já desde 2012, quando fui conselheiro lá pela primeira vez, eu denunciei aquele almoxarifado lá que tinha rato, o câmera não funcionava. Inclusive fizemos uma visita na época, tinha uma comissão de visita, nós visitamos lá e era totalmente legal. Eu estou falando porque se existir uma coisa que eu tenho conhecimento é isso. Tá? Eu sou técnico de refrigeração e de desumidificação de ar. Então, estou falando com coisa, eu já instalei vários depósitos de laboratório, MS, Medley, MacSharp, e por aí vai. Então, eu conheço. É uma área que vocês conhecem de medicina, eu conheço de refrigeração e desumidificação. A minha pergunta, eu vou falar, então, todos esses anos que nós ficamos, anterior a esse almoxarifado, nós ficamos correndo o risco de ter medicamento e produto estragado, correto? Tá. Você responde. Porque não tinha, e com certeza tinha, por exemplo, principalmente medicamento, a vacina, a insulina, e não só isso, porque, vou falar para vocês, tem aqui médico que vai confirmar isso,
qualquer medicamento que é de cápsula, se não tiver controle de umidade, ele é suscetível a estragar. Se você é da vigilância, né? Então, sanitária, você tem que saber disso. Não souber disso, porque inclusive no laboratório aqui do MERCHAP, não, do MS, que é em Hortolândia, o controle de hormônio tudo separado, inclusive de encapsulamento. Tem que ter um controle de umidade, que não pode ultrapassar 20% de umidade, a refrigeração tem que ter em torno de 20, 22. Eu não conheço, eu instalo isso daí para eles lá. Instalado, que agora estou mais doente que vocês vão ficar livre de mim rapidinho. Então, o que eu questiono é o medicamento anteriormente. Nós estávamos usando um medicamento que inclusive rato. Eu vi rato lá dentro. Eu fui com uma visita, não sei, Maria Helena foi embora, teve alguém aqui que me acompanhou. Buraco, assim, que até tinha uns ratos lá, que não conservava. Bom, esse é um questionamento que eu faço. O outro é o seguinte. O que você falou aí, você citou, você deve ter conhecimento de causa, que as câmaras frias, elas estão totalmente adequadas, as viaturas, não falo viatura, mas os veículos que vão fazer entrega, eles têm que ser refrigerados e controlados. Ponto. Tem que ser furgão, não basta ter um ar-condicionado, tem que ser controlado e isolado. Você não falou uma coisa, a questão de esterilização. Como é feita essa esterilização do ambiente? Mas eu vou passar para você a dica para vocês fazerem, porque aqui não tem gente que não conhece, que trabalha na prefeitura. Você vai fazer com UVC, lâmpada de UVC, que não deve ter. Aliás, você nem sabe que existe isso, para que serve. Ela dá a esterilização de 100%. Inclusive em ar-condicionado, SPMOC aí, estou fazendo uma sugestão para a senhora, estou saindo com você, não estou trabalhando, mas então agora posso falar. A UVC que está lá no ar-condicionado esteriliza 100% a questão de centro cirúrgico e por aí vai. Mas tudo bem, você falou uma coisa, que essa eu conheço. A desumidificação de lá, ela é feita com rotor de geossílica, é feito com a própria refrigeração ou por aquecimento. Queria saber disso. Obrigado, Tombeto. Agora a Dona Conceição, depois o Zé Augusto. Boa noite. Eu queria te perguntar para você, doutor, pegou uma medicação que está dando trabalho para comprar e tal, né? O allopurinol de 100, está com problema ou vai começar a entregar, e o dipirona vai começar a entregar a partir de... Porque o allopurinol está em falta, né? Eu vou abrir até ali. Não, até hoje o nosso coordenador colocou, a allopurinol de 100 está em falta, né? Até nem foi. Ela vai ver. Até todo mundo perguntar, a gente ainda levantou. Ah, tá. Eu vou no banheiro. Agora é o Augusto, depois o Augusto Ana Paula. Boa noite. Vou fazer uma fala um pouco mais abstrata, porque eu acho que o problema está muito mais embaixo ou muito mais em cima, está em outro lugar. Acho que não adianta ler o processo administrativo para entender o que está acontecendo. A gente está dentro de um contexto onde as coisas têm outros significados. O problema não é administrativo, o problema é político, o problema são as diretrizes ou as premissas do processo. E aí cabe lembrar alguns precedentes e algum contexto. A terceirização da rede Mário Gatti começou pela terceirização da farmácia. Não lembro exatamente o ano, mas acho que foi em 2015. Foi a semente da terceirização. Isso foi acho que foi em 2015. Em 2018 foi iniciada a rede Mário Gatti. O Ouro Verde está completamente esvaziado, do ponto de vista de... É uma corporação vazia, só tem o nome Rede Mário Gatti, todo mundo que trabalha lá, tirando 100 pessoas, são terceirizados. E o Hospital Mário Gatti caminha a passos largos. Isso está acontecendo também nas UPAs e no SAMU. Esse é o processo. E isso não acontece por acaso. Isso vem acontecendo, digamos, há 40 anos, 45 anos, desde que começou a onda neoliberal. Isso é uma discussão ideológica. Dizer que a eficiência é importante está mascarando a questão. Não há ganho de eficiência quando tem a realidade do lucro. Na hora que você coloca uma empresa no meio e essa empresa tem que ter
lucro, alguém vai sair perdendo. Ou o contratante do setor público, ou os trabalhadores, ou ambos. A gente tem certeza que os trabalhadores estão saindo perdendo com o processo de terceirização. E a população também. A população também sai perdendo. Então, era isso que eu queria comentar. Obrigado, José. Agora, Ana Paula, depois boa noite de novo. Eu sou a Ana Paula, do Conselho Local de Saúde lá no Barão. Quando a Amanda fez a apresentação sobre essa logística e do almoxarifado, ela começou falando que a maior dificuldade da prefeitura em gerir o almoxarifado era a falta de recursos humanos, né? Que tinha pouca gente para fazer isso, né? E assim, muito me admira porque a empresa BTC Log, ela está veiculando via internet, Facebook e WhatsApp, muitos anúncios que estão precisando de contratar pessoas para a unidade de Campinas. Então, assim, eu fico sem entender se a gente não tem os recursos humanos próprios da prefeitura, que seria funcionário público, 100% público, para fazer esse trabalho, aí contratam uma empresa que está contratando gente. Entendeu? Então, assim para o usuário, tá? Que não é técnico, tá? O usuário, ele está aqui na ponta, ele sofre as consequências diretas desse desmonte do serviço público, né? Porque, como bem o companheiro falou, quando você terceiriza, você põe o lucro na conta do poder público, e o poder público é o dinheiro do povo. Então, eu fico meio sem entender por que contratar uma empresa que não tem funcionário, entendeu? Porque se o problema sempre foi a falta de RH, por que contrata uma empresa que está contratando gente? Eu não consigo entender isso. E eu queria fazer mais duas perguntas sobre se tem seguro de incêndio e inundação nessa região do São Martim, nesse prédio novo do almoxarifado, tá? Porque é uma região que temos recorrência desse problema nessa região do São Martim, tá? E a Amanda também se colocou falando que é muito importante as denúncias que chegam desse colegiado dos conselheiros locais de saúde e toda a estrutura do controle social do SUS, mas aí o nosso companheiro ali da Lagoa perguntou: denuncia para quem? Denuncia para quem? Denuncia com 56? Vai ter ouvidoria. Deu? Tá? Então, eram esses meus questionamentos. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Agora, Ney, depois foi o último que a gente volta para a Ana. Boa noite. Eu acho assim, quando a gente ouve a terceirização de um serviço público, fica evidente o descumprimento de diretriz estabelecida em Conferência Municipal de Saúde, que aponta para obrigação do governo municipal diminuir o número de terceirizados e aumentar o número de servidores concursados. Quando você falou de como foi o processo de discussão e de elaboração dessa solução que foi oferecida, você não citou a participação do controle social. Ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde reitera o processo de desrespeito à instância deliberativa do controle social, de novo, nessa privatização, nessa terceirização, nessa violência contra os usuários e os trabalhadores do Serviço Público Municipal. Eu gostaria de ouvir da gestão municipal qual a justificativa para descumprir deliberação de conferência. Qual a justificativa da gestão municipal para ignorar o controle social mais uma vez? Por que o controle social não é ouvido? Por que o controle social é desrespeitado sistematicamente?
Que defesa do SUS é essa que ignora um dos princípios básicos do SUS, que é o respeito ao controle social? Essa, eu acho que é a pergunta